Então, para a gente falar de Samuel, eu queria voltar um pouquinho no tempo só para a gente se localizar um pouquinho. E vamos voltar na última coisa que a gente estudou de história do povo, que foi a última celebração que tivemos, a Páscoa, né? E nesse momento, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, é o momento em que Deus liberta o povo da escravidão do Egito, né? Páscoa, passagem, e eles então saem do Egito, né? Quando eles saem do Egito, eles vão para o deserto, eles ficam 40 anos peregrinando, andando no deserto, sob a direção de Moisés, né? E a gente sabe que eles não foram direto para Canaã, porque uma viagem do Egito para Canaã levava aí meses, não levava 40 anos. Mas eles ficavam rodando, Deus preparando aquele povo, né, para eles chegarem na Terra Prometida. Chega na Terra Prometida, não era mais Moisés que deveria ser o líder daquele povo, era um outro perfil. Então vem e Deus levanta Josué. Josué é um líder mais guerreiro. E ele faz o que? Ele leva o povo a conquistar a Terra Prometida, né? Depois que o povo entra na Terra Prometida, as tribos são divididas, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, dentro do quadradão do povo de Deus. E nesse momento, então, um novo tipo de liderança é levantado por Deus, que hoje estamos estudando no grupo de quarta-feira, os juízes, né? Então o povo não é mais governado por um líder guerreiro, que era Josué, e sim é liderado por juízes. E alguns nomes conhecidos dos juízes, né? Sansão, aquele do cabelão que cortou o cabelo, ele foi um juiz. Gideão, foi aquele que fez o sol parar. Débora, tiveram juízas também, as mulheres tinham seu espaço já nesse tempo, né? E o povo então é governado pelos juízes. O que esses caras fazem, né? Esses juízes, eles tanto têm que administrativamente cuidar do povo, como também eles cuidam da parte espiritual. Eles fazem questão de que o povo ande na linha. Eles puxam traz o povo para a casinha quando o povo começa a escapulir da casinha, né? E quando está chegando no fim do período dos juízes, vai aparecer esse moço Samuel, e nós vamos falar sobre ele, né? Então, obrigado, Marta. Então, nessa época, no finzinho do período dos juízes, existia uma família bem típica naquela época, né? O seu Eucana, e o seu Eucana tinha 2 mulheres. Isso era normal naquela época, você podia ter quantas mulheres quanto você pudesse sustentar. Então ele conseguia sustentar as 2, ele tinha Penina e Ana. Penina tinha facilidade de engravidar, era uma coelhinha, né? Então tinha uma penca de filho e de filha. Ana não, ela tinha dificuldade para engravidar. E isso fazia com que ela se amargurasse, né? Nós temos tantas pessoas, casais no nosso meio, que estão querendo engravidar e a gente sabe que às vezes é um sofrimento conseguir aquilo, né? Às vezes a gente pede a Deus, tem que esperar um momento de Deus, e quem tem dificuldade para ter um bebê sabe como é complicado, né? A gente, eu e Dani, quando resolvemos ter o Mateus, depois de 6 meses tentando, a Dani já estava neurótica. O Levi foi papum, foi mais rápido, mas o Mateus demorou uns 6 meses. E, então assim, foi uma experiência muito pequenininha que a gente teve. Imagina a Ana há anos, e pior, a Penina ficava azucrinando ela, ficava perturbando ela, né? Todo ano o Eucana saía da sua terra e ia até o templo. Naquela época existia o tabernáculo, né? Que era o templo deles, era meio que, como eles eram nômades, era um templo meio monta-desmonta, né? Nessa época já estava num lugar fixo, porque eles já estavam dentro da terra de Canaã. E Eucana sai da sua cidade e vai até o templo, e as 2 vão com ele. E aí é a oportunidade que Penina tem para ficar instigando a outra, né? Porque lá no local onde eles moravam, cada uma ficava no seu quarto lá, assistindo Netflix, não sei o que, não tinha problema. Quando elas iam viajar, ela estava do ladinho uma da outra, e a outra devia ficar lá: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Pobre Ana, né? Numa dessas idas ao templo, e eles iam normalmente em 4 momentos, que eram as grandes 4 festas do povo, né? Então, numa dessas festas, Eucana desce, e dessa vez Ana está muito triste. Ela não consegue comer, ela não consegue beber. O Eucana chega para ele e pergunta: o que você tem, meu bem? Você está tão deprimida, você está triste. E aí, como toda boa mulher, né, entra na caverninha, não, deixa, né, fica lá na dela. Só que quando ela entra no templo, ela deságua diante de Deus. Ela chora, ela balbucia, ela chega, fica tremendo, a ponto do sacerdote da época, que era o Eli, passar por ela e falar: ô mulher, você tá bêbada aí, você toma vergonha na cara, né? Você enche o pote na festa da noite e vem para cá bêbada pro altar, né?
Ela, não, meu Senhor, me perdoa, eu não estou bêbada, eu estou simplesmente muito amargurada, eu estou muito triste. Né? E o sacerdote, então, se compadece dela, consola ela, né? Diz para ela, olha, que Deus, então, faça a sua vontade. E Ana, então, pede a Deus um filho e acaba prometendo a Deus, olha, se eu tiver um filho, eu vou dar esse filho para o teu serviço. Eu vou dedicar o meu filho ao cuidado do templo. Né? E o que acontece? Nesse momento, Deus escuta Ana. E ela concebe. E ela tem um filho. E ela tem um filho que se chama Samuel. Ela dá o nome de Samuel a esse filho. E Samuel justamente quer dizer Deus ouve. Chama quer dizer ouvir. É o verbo ouvir do hebraico. El é Deus. Então, ouvir Deus, a hora que você conjuga esse verbo no tempo que está, chama, na verdade, é um tempo plural. Então, seria ouviram Deus. Provavelmente por quê? Porque como Deus é trino, chama estava no plural. Né? Ouviram Deus. Então, Deus ouve a Ana e dá a ela um filho. Ela bota o nome desse filho a Samuel. Quando o menino desmama, ela vai ao templo e entrega esse menino aos cuidados de Eli. Olha, está aqui, eu prometi esse menino a Deus. Ele vai ficar aqui contigo, trabalhando na obra de Deus, sob os seus cuidados. Você, Eli, vai ser o mentor de Samuel. E Samuel vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? E vai trabalhando dedicadamente na obra de Deus. Enquanto os filhos de Eli só estavam aprontando e fazendo besteira. E eles que deveriam ser os sucessores de Eli, né? Os filhos dele, que eram Hofni e Finéias, mas só aprontavam. E Samuel se dedicando, agradando a Deus, caindo no agrado do povo, era um menino de ouro. Nesse momento, a gente vai ver então o que acontece na vida de Samuel. Ele chega à sua juventude, devia estar lá no finzinho da adolescência, e a partir desse momento a gente então vai ler aqui no capítulo 3 de Samuel. Tudo que eu contei para vocês é um pouquinho de tudo que tem aí entre Êxodo e o iniciozinho de Samuel, capítulo 1 e 2, depois vocês podem ler em casa. Bem, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume e a lâmpada, não, estava deitado no seu lugar de costume, estava lá ele deitadinho. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Muito bem, vamos ver esse iniciozinho, esses 3 primeiros versículos aí, alguns pontos interessantes, né? Primeiro, diz que Deus raramente falava ou revelava através de visões, né? É importante a gente entender que naquela época era muito importante a comunicação entre Deus e o povo através dos sacerdotes, dos profetas. Nessa época aí, era o sacerdote, o juiz que normalmente recebia a visão, a comunicação de Deus. Só que eles estavam num momento de tanto pecado, de tanta corrupção, que Deus estava meio que, né, a gente sabe que Deus e o pecado acabam não se compatibilizando. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Então Deus não falava, não trazia visão. Isso para o povo era muito amargurante, porque é como se eles perdessem a referência, né? Deus não está mais falando com a gente. E nesse momento, então, Deus vai resolver falar com Samuel, e a gente vai ver isso daqui um bocadinho, tá? Mas o que é importante a gente entender agora é que Deus raramente falava. E, além disso, os olhos de Eli estavam ficando fracos e ele não estava conseguindo enxergar. Eli, que era o sacerdote. Então, Deus não estava falando, aquele que deveria ser o receptor da voz de Deus não estava capacitado para fazer isso, né? E isso tanto pode ser uma alusão à idade avançada dele, então ele já estava cansado de tantos anos de ministério, mas também pode ser uma alusão à situação de pecado. Ele não estava conseguindo enxergar. Então ele estava enfraquecido. Por que ele estava enfraquecido? Né? E ele não conseguia ver as coisas. Então, esses 2 pontos, eles acabam se conectando, né? Deus começa a não falar com o povo por causa do pecado,
do povo. E por outro lado, Eli não consegue mais ter essa sensibilidade de perceber a voz de Deus, né? Porém, a lâmpada de Deus não havia se apagado. O que quer dizer? Embora estivesse essa situação complicada, embora o pecado estivesse atrapalhando a comunicação do povo com Deus, Deus não tinha desistido do povo. Então a lâmpada dele não tinha se apagado. Ele ainda olhava para o povo, ele ainda cuidava do povo, havia ainda um restinho de esperança, havia ainda uma fagulha de fogo para o povo. E quando a gente traz para os nossos dias, né, quantas vezes, às vezes a gente está tão envolvido no problema, nas coisas, na nossa rotina, que a gente não parece que, nossa, Deus não está me escutando, eu não estou conseguindo falar com Deus. E mesmo quando você se afasta, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, né, ele não desiste da gente, nunca. A lâmpada dele não se apaga. E aí o que acontece a seguir? A gente caminha um pouco mais no texto, né? Agora a partir do versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Lembra que Samuel estava deitadinho dormindo, né? Aí estava ele dormindo, o Senhor chama ele, e ele responde, estou aqui. E foi correndo na direção de Eli. E disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não te chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, mestre, o Senhor me chamou? Eli disse, meu filho, eu não te chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Continuando. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Então, nesse momento, ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, que era Deus que estava chamando Samuel. E disse, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Desses dois trechos aqui, a gente pode tirar duas coisas muito interessantes, né? Uma coisa que é mais para os mais novinhos, outra que é mais para os experientes, né? Embora o idoso tenha preferência, eu vou começar pelos mais novos, posso? E desculpa, tá? Não é idoso, é experiente. Depois a gente vai explicar isso melhor, que é bem diferente idoso de experiente. Então, a palavra para os mais novos, a gente pode encontrar aqui no final do primeiro trecho que a gente leu, né? Ele estava dormindo, Deus chamou ele e ele não reconheceu a voz de Deus. Ele confundiu, ele pensou que fosse... Imagina, você está deitado no seu quarto, você ouve lá, Milton! Você vai acordar, opa, alguém me chamou. Milton nem pensou que foi Deus, foi lá no quarto, Ciro, você me chamou, querida? Não, eu não chamei você não, Milton. Vai lá. Não, aí essa palavra não é de Deus, fique tranquilo. Se fosse, eu vou lavar a louça para você, meu amor, aí é uma profecia linda. Eu sonho, boa. Então Samuel não reconhece a voz de Deus. Por quê? Porque Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra de Deus ainda não tinha sido revelada. Mas você pode dizer, peraí, você não falou para mim agora há pouco tempo que ele já servia no templo desde molequinho? Então como é que é isso? Né? E realmente isso acontece muito. Né? Samuel servia ao Senhor de forma dedicada, antes mesmo de se revelar, de Deus se revelar a ele e chamá-lo para a missão. Isso acontece muito nos dias de hoje. Às vezes você é simpatizante, você ouve aquela mensagem, você acha interessante, ou você vai até a igreja porque o seu filho participou da escola bíblica de férias durante as férias, você foi lá e gostou, e você se engaja no trabalho da igreja. Você começa a trabalhar na obra, você começa a servir a Deus, mas você ainda não conhece a Deus. Por quê? Porque esse conhecimento de Deus é um processo. E até que chega um momento que parece que Deus chega e te impacta, e a partir daquele momento ele se revela a ti.
E você então começa a entender melhor as coisas, você começa a entender qual é o seu ministério, qual é o seu papel no reino de Deus. E é o que acontecia com Samuel. Ele já estava ali. E acontece com muitos de nós também, de berço cristão. Você vem desde pequenininho, né? Mateuzinho, Elisa. Então, desde a coalinha. Cadê a coalinha? Foi na casa do pai. A coalinha. E eles vêm para a igreja, mas eles estão ali, de forma inocente. Eles estão brincando, eles estão construindo as relações dele. Né? O Mateuzinho já tem aí um ladinho de átomo, já recolhe aí os copinhos. Né? A Elisa, com o jeitinho dela, vai lá, conquista um, conquista outro. Então as crianças vão trabalhando. Comigo aconteceu assim, né? Mas chega um momento em que Deus te dá umas sacudidas. Acho que a primeira sacudida que eu levei foi lá pelos 12, 13 anos, né? Mas a gente já está servindo a Deus. E por isso que é muito importante a gente anunciar a mensagem de Deus para as pessoas. Porque pode ter muita gente, ou que veio de berço cristão, ou que entrou aqui na nossa igreja e começou a frequentar porque gostou do ambiente, mas essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, para que Deus seja revelado para ela. Então, uma palavra aqui para os mais novos, os que estão chegando, e à medida que vão amadurecendo, é nesse sentido: fale a palavra de Deus, pregue, fale para aquele irmão que acabou de chegar, porque aquela pessoa às vezes parece, nossa, ele é tão envolvido, mas às vezes ele ainda não está ligado, ele ainda não recebeu a revelação de Deus, né? E uma outra coisa interessante da gente entender aqui, essa questão que eu falei de a pessoa chegar, começar a frequentar, e a gente às vezes não entender o porquê que nós precisamos pregar e o que nós temos que pregar para essa pessoa, né? Aí vem uma palavra, né? O pastor fala, você tem que pregar o evangelho. Tá bom, mas o que é esse evangelho que eu tenho que pregar para esse mais novo? Ou que eu tenho que pregar para quem está lá fora? É uma historinha em que você diz para a pessoa o seguinte: olha, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Aí você fala, aí o cara, sim, você fala, você está em pecado. Aí o cara, e daí? Ele não consegue entender o que é esse conceito de o que é o pecado. Então você tem que explicar para ele, olha, vamos lá. Todo homem, dentro de si, tem uma vontade incrível de ser independente de Deus. Ele quer se separar de Deus, ele quer viver a vida dele do jeito que ele quer. Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com ele, igual ao relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm um relacionamento muito legal entre eles e Deus então resolve criar o homem. O homem, em vez de aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para ele, o que o homem faz? Não. Quero ter conhecimento do bem e do mal, quero a minha independência, né? Adolescente também faz isso, né, Milton? Cida. Eu quero a minha vida agora. E se rebela e se separa. Quando ele se separa, o que ele faz? Besteira. Ele perde essa conexão com Deus e isso gera uma incompatibilidade entre o homem e Deus. Deus é santo, Deus não muda, Deus é constante, Deus é fiel. E a gente é inconstante, é volúvel, é infiel. Então, existe aí uma separação. E essa separação de Deus é que é o pecado. Tudo bem, até aí não tem muito problema. Tá. Porém, o salário do pecado é a morte. Você só consegue quitar essa dívida do pecado com sangue, com morte. Na época de Samuel, os sacerdotes, eles eram os intermediários, eles tentavam fazer essa conexão que tinha sido quebrada entre Deus e o homem. Como que eles fazem isso? Oferecem sacrifícios, essas festas a gente já estudou diversas vezes, vai lá, leva cordeiro, mata cordeiro, faz sacrifício para Deus, né? Faz a expiação dos pecados. O que é a expiação? É você expor diante de Deus e pedir perdão a Deus, reconhecer o seu erro e Deus te perdoar. Então, o sacerdote fazia isso na forma de um ritual, né? Só que nunca era suficiente. Até que Jesus Cristo faz o quê? Vem. Aí começa a boa parte da história, a boa notícia da história. Jesus vem, vive uma vida santa, vive uma vida de acordo com a vontade de Deus e resolve o quê? Se entregar. Então, Jesus morre. Com a morte dele, o sangue dele paga a dívida do pecado, anula.
não precisa mais do sacerdote, porque já foi paga. Não tem mais que ter intermediário, você tem acesso direto a Deus. Você pode acessar diretamente a Deus. E aí então você tem liberdade em Cristo. E Cristo faz justamente o papel do quê? Do cordeiro que tinha sido morto lá na Páscoa, né? Então, por isso que a gente precisa contar essa historinha, explicar isso para os mais novos. Eles têm que entender, por isso que é uma palavra para os mais novos. Você está aqui servindo de forma dedicada, mas você ainda não entende o que está acontecendo. Você não entende qual é a sua missão. E qual é a sua missão? Contar essa historinha para todo mundo que está lá fora. Para que todo mundo que está lá fora entenda qual é a mensagem de Deus para nossas vidas. Qual é o resumo da Bíblia de capa a capa. Tá bom? Continuamos. E agora a palavra para os mais experientes. Na segunda metade, olha o que é falado aqui no livro de Samuel. Samuel ouve a voz, confunde a voz de Deus com a do seu mestre, vai lá, e aí Eli, você me chamou? Não chamei. Segunda vez, você me chamou, Eli? Não chamei. Demorou 3 vezes para Eli, que era um cara, era sacerdote, devia ser um cara ligadão, para ele perceber que era Deus que estava chamando o menino. Então, a palavra mais experiente é assim, olha, Eli demorou a entender que Samuel estava sendo chamado por Deus. Então, o que a gente percebe que estava acontecendo aqui com Eli? Eli não estava ligado. Uma pessoa experiente no Evangelho, ela tem que estar ligada, ela tem que viver uma vida de comunhão com Deus. Ela não pode dar mole, uma linguagem bem pessoal, né? Ele já tinha confundido Ana lá no passado, lembra? Você chega no templo, vê um irmão orando e confunde ele com uma pessoa embriagada. Você não está lá, né, muito ligado nas coisas. E era o que estava acontecendo com Eli. E é o que acontece às vezes com os mais experientes. Às vezes a gente está tão envolvido na obra da igreja, a gente já viu as coisas acontecerem, a gente começa a relaxar, né? Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não participa dos estudos, e com isso a gente vai perdendo a sensibilidade. Né? De novo, não é que Deus está se afastando da gente, a gente se afasta de Deus. Né? A voz de Deus já não é tão familiar para a gente. E era o que estava acontecendo com Eli. Então, experientes, não deixem isso acontecer. Né? Mantenham a sua comunhão com Deus sempre. Não negligenciem a comunhão com Deus, os exercícios espirituais que são tão importantes para a gente. Né? E não nos deixemos confundir com vozes daqui e dali. Porque a obrigação de Eli aqui, como mestre de Samuel, era na mesma hora, opa, Deus está chamando a Samuel. E na primeira já ter encaminhado o menino. Muito bem. Sigamos mais um pouquinho. Então, Samuel escuta a voz de Deus, diz, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor então diz a Samuel, agora a coisa começa a esquentar. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Né? Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Isso aqui foi falado para Eli, isso que ele fala aqui, tudo o que falei, está lá no capítulo 2 de Samuel. Daqui um bocadinho eu volto e explico um pouquinho melhor. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais fará propiciação pela culpa da família de Eli. Fará propiciação perdoará pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício de oferta. Ou seja, não adiantava Eli queimar carneirinho, bode, pomba, que Deus não iria mais aceitar isso como o pagamento do pecado dos filhos dele. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu-se as portas da casa do Senhor. Que situação! Imagina, de novo, lá Samuel, novinho, um tenro jovenzinho,
que tinha como referência da sua vida Eli, que era seu mestre, de repente Deus vem e dá essa notícia para ele, ó, eu vou fazer um negócio aí que vai abalar geral e vai ser contra o teu mestre, porque ele está vacilando. Por isso que acabamos de falar sobre isso. Experientes, não dá mole não, porque você começa a dar mole, começa a se afastar de Deus. Não é que Deus traz isso aqui, que ele fala aqui sobre a família de Eli, não é que Deus se vira, você não está sendo fiel a mim, não está em comunhão comigo, eu vou te castigar. Não. É fato e consequência. Você se afasta de Deus, você perde aquela conexão com Deus, as coisas começam automaticamente a dar errado. Porque você começa a não ter a visão correta das coisas. E o que acontecia aqui? Enquanto Samuel estava crescendo, se desenvolvendo, os filhos mesmo de Eli, lembra que eu falei isso no início? Estavam vacilando. E Eli não foi capaz de olhar para isso e de consertar a vida dos filhos dele. Né? Não é mole. Quem já teve filho e está com filho grande sabe que não é fácil cuidar de filho. Quem tem filho adolescente, novinho, sabe como é. E eu que tenho 2 novinhos, em que um já está na primeira adolescência, meu pai, como é difícil. Mas ele, infelizmente, largou mão, deixou os filhos aprontarem, né? Então Deus, lá no capítulo 2, vem até Eli e fala com ele, olha, vai pegar geral para tua família. Não vai ter jeito. O que ele fala? Tá bom. Deixa correr. Até que chega num ponto que Deus então chama Samuel e diz para ele, olha, vou passar a faca no teu chefe. Quem quiser ver direitinho isso que foi dito para Eli, olha depois em casa capítulo 2 de Samuel, tá? E aí o que acontece um pouquinho mais à frente? Óbvio, né? Samuel teve medo de contar a visão para Eli. Vou eu lá dizer, ai chefe, ó, Deus vai passar a faca em você. Vou chegar eu pro Rodrigo e pastor, é o seguinte, ó, tá vacilando, hein? Deus vai passar o rodo em você. Dá medo, não dá? Ele teve medo. Mas o que ele faz, né? Então, Samuel teve medo de contar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho, eu estou aqui. Respondeu Samuel, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor te disse ontem à noite? Porque por mais que distanciado que ele tivesse de Deus, ele ainda tinha noção, né? Ele não era tão bobo assim. Então, o que ele fala? O que foi que Deus te disse? Não esconde de mim. Ele conhecia Samuel, ele cuidou de Samuel, então Samuel devia estar lá, tipo, assim, né? Igual, Mateus, o que você fez? Não, Mateus, o que você fez? Quebrei ali. Devia estar Samuel meio cabreiro, ele que conhecia ele, menino, me conta, o que aconteceu? Né? Deus vai te castigar e fazer muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então, que nem a gente pega o filho e agora você vai me contar, senta aí. Né? E Samuel foi e contou tudinho para ele, não escondeu nada. Qual foi a reação de Eli? Ele é o Senhor, faça o que lhe parecer melhor. Vamos tirar duas coisas muito interessantes aqui, né? Apesar de Eli ter todos os seus defeitos, nesse momento aqui ele mandou bem, né? Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele deu uma lição muito interessante para Samuel. Ele falou, não se cale, anuncia a má notícia. Foi o que eu acabei de contar agora para vocês do pecado. A gente tem que falar para o mundo que o homem tem um problema com Deus. A gente não pode se calar. Tudo bem, aqui era outra má notícia, mas ele usa essa situação didaticamente para falar para Samuel, não se cala, anuncia as más notícias, me conta o que foi que Deus te falou. Eu percebi que você está cabreiro, me fala aí. E isso é muito importante, a gente não pode deixar de transmitir as más notícias. Seja para o nosso irmão, aqui no caso foi uma situação de Samuel para Eli, pode ser para a igreja ou pode ser para o mundo, mas a gente não pode se calar. E para o lado de Eli, né? Quando ele recebe essa notícia, qual é a reação dele? Né? Deus já tinha me falado mesmo, né? Alguns anos atrás, veio um homem de Deus aqui e me falou isso. E o que eu fiz? Nada, não liguei. Não despreza a voz de Deus. Não se conforma com a sua condição. Né?
o que Eli fez foi desprezar a voz de Deus. Deus tinha falado com ele no passado e ele não fez nada. Tudo bem, você pode me dizer, mas será que Eli podia mudar o veredito de Deus? Né? Tem na Bíblia um caso só, que é o do rei Ezequias, que Deus já tinha tomado uma decisão que ele iria morrer, ele vai lá, pede para Deus e Deus reverte essa situação. Então, conhecidamente bíblico, só tem esse exemplo de que alguém conseguiu mudar a vontade de Deus. Mas, pelo menos, tenta fazer alguma coisa, tenta reagir. Não se conforma com a condição, porque senão, quando vem a paulada, você só tem a dizer isso aqui. E é completamente diferente quando você diz, Senhor, faça-se a tua vontade, porque você está consciente de que aquilo é o melhor que Deus tem para você. A outra coisa, que é o tom com que ele fala aqui, é um tom de desânimo, de quase que descaso com Deus. Então, olha como a Bíblia apresenta para a gente homens normais, né? Ele aproveita a mesma situação para dar uma lição muito importante para Samuel, mas ele mesmo estava na lama. O que quer dizer também que mesmo o irmão que está na lama pode ajudar a gente. Então não desprezemos a voz de ninguém que venha nos dar uma palavra, que venha nos ajudar. Né? E aí, eu fui pegar uma referência que acho que muitos aqui conhecem e muitos aqui gostam, né? Do Cortella. Cortella, ele é um teólogo, né? Ele não é declaradamente cristão, mas ele é teólogo, ele é filósofo, né? E olha o que ele diz: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. E se a gente faz o link com o que eu acabei de falar do Evangelho, o que acontece com o pecado é exatamente isso aqui. O pecado provoca uma morte enquanto você ainda está vivo. Porque ele provoca uma morte física, né? O homem passou a morrer depois que entrou o pecado no mundo, a natureza sofre, morre, nós temos doenças, nós temos todos os problemas sociais, mas também uma morte espiritual, que te mata enquanto você ainda está vivo. E uma morte que vai ser eterna, que vai te afastar eternamente de Deus. Então eu achei muito própria essa fala aqui do Cortella e se aplica muito a essa situação de Eli. Se Deus te deu uma sacudida, meu irmão, reage, tenta fazer alguma coisa. Né? Busca a Deus. Você sozinho não vai conseguir, porque Deus é que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Mas busca a Deus, para que você não tenha essa morte enquanto você ainda está em vida, porque isso é a verdadeira tragédia humana. Foi o que aconteceu com ele. E caminhando um pouquinho já para o final, né? O último trecho. O Senhor estava com Samuel enquanto ele se crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, quer dizer, como se fosse aqui do arroio Chuí, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló. Siló é a cidade onde era o templo, onde se havia revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então, o engraçado é que o texto, a gente começou lendo que o quê? Que Deus falava com o povo muito raramente e que as visões eram muito raras. E a gente termina o texto vendo que Deus restabelece essa comunicação com Samuel. Então a gente vê que Samuel foi transformado, que Samuel foi mudado a partir do momento em que ele ouve a voz de Deus, em que ele ouve o seu chamado, né? E as considerações então finais que a gente precisa extrair. Sabe o que você precisa fazer? Quase nada. Eu comentei aqui de alguma grande obra que Samuel fez, alguma coisa fantástica, ou que ele se esforçava, que ele corria atrás, ele buscava resultado. Não, eu não falei nada disso aqui, não foi? Então o que eu falei? Você precisa primeiro ser alcançado pela voz de Deus. O primeiro passo é sempre de Deus em relação ao homem. Se foi alcançado por essa voz, obedece a Deus e serve a Deus. Foi isso que a gente viu Samuel fazendo. Nada mais do que isso. E seja um bom discípulo. Busque orientação e oriente.
Por mais errado que Eli estivesse, ele foi um bom mestre para Samuel. Ele instruiu Samuel. Quando precisou dar uma lição para Samuel, ele deu uma boa lição para Samuel. Samuel buscava o seu mestre, buscava Eli. Tanto que quando ele ouviu a voz de Deus, ele confundiu com a voz do mestre dele, Então, busque e oriente. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente está falando muito aqui lá de como era a relação entre Samuel e Eli, mas na hora que a gente traz para o convívio aqui do nosso grupo, nós temos pessoas um pouco mais experientes, pessoas um pouco menos experientes. E não experiente em idade, mas experiente em vivência cristã. E ninguém aqui é super experiente em todas as experiências cristãs e menos. Não. Cada um tem os seus pontos fortes, vamos assim dizer, e os seus pontos de fraqueza. Então, um irmão, às vezes, lida muito bem com a questão financeira, o outro já tem dificuldade. Um lida muito bem com a questão de poder, o outro não. Um já, aquela pessoa cheia de não me toques, qualquer coisa que você fala, a pessoa fica triste. O outro já é um cara que você, vamos lá, falem mal, mas falem de mim. Então, vamos aproveitar isso entre nós. E vamos ser discípulos e, ao mesmo tempo, ser mestres. Então, se você percebe que você pode ajudar um irmão numa área da vida dele, vai lá, se prontifica, ajuda aquele irmão. E seja humilde também para perceber, nossa, aquele outro irmão pode me ajudar nessa área da minha vida. E essa caminhada cristã é que vai fazer a gente crescer. Então, para terminar, olha que coisa interessante. A gente vê que Ana entrega o seu filho para o serviço. Ela dedica o filho dela para o serviço. Assim como Deus entregou o seu filho para nos servir. Então percebam como Samuel aqui, que é o personagem central que nós estamos estudando, ele aponta para Cristo dentro da Bíblia. Ele é dedicado a um serviço e através desse serviço ele é transformado no homem de Deus. Ele vira o arauto do povo, o arauto de Deus para o povo. Só que qual é o ponto interessante aqui? Samuel, ele ajuda o povo de Israel. O raio de ação dele é o povo ao qual ele pertencia. E Jesus expande isso. Jesus expande essa obra de salvação para toda a humanidade. E é interessante que todo personagem bíblico você pode perceber essa correlação. Ele sempre tem alguma coisa na sua origem. Você consegue fazer um paralelo de Deus enviando Cristo. E esse personagem sempre aponta para Cristo. E no caso de Samuel não é diferente. Então é muito importante que a gente entenda todo esse processo da vida de Samuel. E a gente vai continuar estudando outros aspectos da vida dele na semana que vem, depois na outra. Tente perceber isso. Essa transformação que acontece através desse processo de 2 passos aqui bem simplesinhos. Ser alcançado pela voz de Deus, obedecer e servir. Então, é a sua relação com Deus, que é o eixo vertical da cruz. E ser um bom discípulo, orientar e ser orientado, que é o eixo horizontal da cruz. Então, sempre, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para terminar, baixa a sua cabeça. Pensa no momento em que você vive, que você está vivendo. Avalia bem se você tem buscado a Deus. Se em algum momento você já ouviu a voz de Deus, e essa voz às vezes você não está sabendo de onde vem. Você não consegue identificar quem está te chamando. Pede que Deus te dê clareza disso. Identifica o que você precisa fazer, que é muito pouco, para obedecer a Deus, para servi-lo e para viver uma vida de
comunhão, de compartilhar, uma vida de comunidade, em que você aprende, em que você ensina e principalmente que você anuncia para os de fora essa história de vida, esse plano de salvação que Deus tem para nós.